Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje, Nova Eden, Star Trek Discovery. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o Nerd Fiction discutindo, Discovery, segunda temporada, episódio 2. Mas tem um motivo de discutir esse episódio 2, discutir Discovery, discutir segunda temporada. Vai estrear Strange New Worlds e nós vamos falar também do quê? Do Capitão Pike, que assume, ele entra na Discovery, ele entra literalmente na Discovery, entra na série Discovery a partir desse segundo episódio dentro da nave assumindo o comando. É isso mesmo? Ele assumiu o comando no episódio passado. Mas de verdade agora. Aqui ele tá usando até o uniforme, da Discovery. Agora ele já entrou de verdade. Porque a gente tá fazendo tanto o caminho para Strange New Worlds que a gente devia ter feito lá atrás, certo? E o caminho para a série da sessão, para filme, O filme da sessão 31. E essas duas coisas são dependentes da segunda temporada de Discovery. E também tem um outro motivo. Vamos ser honestos, Luiz. A gente não fez o nosso melhor trabalho lá originalmente quando a gente cobriu essa temporada. Vai lá em 2019. Fizemos? Eu não sei, cara. Eu acho que a gente foi um pouco comedido. Tava no início do canal. A gente falou, vamos pegar mais leve. A gente tinha algumas amarras. Tem isso, mas eu acho que dessa vez, gente, não mudou muito a opinião, não. Se você olhar a nossa discussão desse episódio no passado e hoje, eu acho que não vai mudar quase nada. O episódio é bom. Eu revi o episódio, eu vou te falar que tem algumas coisas que aconteceram no episódio que pela vida em mim eu não lembrava, porque foi a segunda vez na minha vida, eu assisti a segunda temporada de Discovery quando passou no ar. Sim, eu também. E nunca mais revi. Também. Então essa foi a primeira vez que eu revejo a segunda temporada de Discovery. E tem um plot aqui da Tilly que eu não lembrava a existência desse plot. É porque, vamos ser honestos, a pior parte que é a história secundária, A história primária é legal. A história secundária que tem a ver com a Tilly, entendeu? Ela é tão a parte ruim do episódio que eu acho que internamente você já desliga, entendeu? Mas tem uma coisinha lá que chama atenção, que é a imaginação dela, ou a amiga imaginária dela, mas a Tilly é tão estranha mesmo, normalmente, e a participação dela é esquisita, eu acho ruim. Ela é a parte ruim do episódio, é a Tilly tá com aquele plot dela. Mas concordo contigo, eu também não lembrava que tinha um amigo imaginário da Tilly, mas qual a importância disso? Que na época a gente já deve ter metido o cacete e falou, puta, porcaria. A gente tava preocupado com o Anjo Vermelho. Eu lembro muito bem que tava fazendo os reviews você e o Zulu, a gente ficava nessa coisa de quem será o Anjo Vermelho, falar, é o Spock, é isso, é aquilo outro, ficava nessa coisa. Acho que eu lembro que eu acertei essa, Eu falei que era a Michael desde o início. Assim, eu não acreditava que seria a Michael, eu lembro tão perfeitamente óbvio, disso. Exato, exatamente pelo óbvio. Eu vou falar, eles não vão falar se é a Michael, a série já é toda em volta da Michael e o Anjo Vermelho ainda vai ser a Michael. Mas ok, E aí a gente acabou deixando algumas coisas mais interessantes passar, como por exemplo, a discussão religião e ciência desse episódio é super interessante. Diga-se passagem, eu achei esse episódio muito bom. Eu achei esse episódio muito bom, a história bem atuado. A história é boa. Bem atuado, bem escrito. O Pike tá maravilhoso nesse episódio. Gente, o Aston Mount tá fantástico. Se vocês olharem o Pike nesse episódio e nos próximos, você vai ver que ele é o capitão que você fala, cara, é esse que eu quero ver na série dele. E na série dele, atualmente, ele tá super apagado. O pessoal mudou muito a estrutura de personalidade dele. Mas na segunda, concordo. Na primeira temporada de Strange Wars, ele tá mais parecido com esse capitão da segunda temporada de Discovery. Na segunda temporada de a personalidade, você fala, quem é esse cara? Meio quietão. Mas vamos lá. Gente, o episódio tá com uma nota 7.8 no IMDb no momento dessa gravação, entre 4.000 e alguns votantes. 4.800 votantes. Quer dizer, é uma meleca, Caiu, porque o primeiro episódio da temporada, o Brothers, tinha mais de 5.000 votantes. Então deu uma leve caidinha aí nos votantes, certo? Ele foi no ar originalmente em 24 de janeiro de 2019, que é praticamente em cima da nossa convenção que a gente fez com o Doug. Com o Doug Jones. Porque a nossa convenção foi no final de janeiro. Então, 24 de janeiro, quando a gente estava vendo esse episódio, a gente estava quase na convenção do Doug. E a gente estava com o Doug Jones aqui, o Saru, cara? Na segunda temporada, bombando lá em Star Trek.
Esse episódio se passa praticamente logo depois que termina o episódio passado, então a gente ainda tá no final de 2257. E quem dirigiu o episódio? Jonathan Frakes. Isso bem mesmo. dirigido. Não, o episódio tá bonito, pô. O episódio é bem Não dirigido. tem como, né? É época de Netflix, quem bancava parte aí, ou quase tudo Quase Netflix, né? Se ainda tava em 8 milhões, eu não sei, mas era uma coisa em torno disso. Que o roteiro foi diminuído, a gente sabe que foi. Inclusive, esse é um dos episódios porque os produtores originais dessa série, os showrunners, eram o Aaron e a Gretchen Berg, certo? Os dois foram demitidos no 5º episódio. Teve alguns probleminhas extracurriculares com o pessoal da escrita. Mas a discussão oficial foi que eles estouraram o orçamento da temporada em 5 episódios. É um absurdo. Bem, de qualquer Certo. maneira, é um episódio que não deveria ter sido caro, porque ele é simples, né? É uma locação externa, que pode ser num estúdio. Foi em Ontário que eles, Então, mas eles que fizeram gravaram as cenas externas. Exatamente. Então, é basicamente isso. Vamos lá, vai. Que mais que nós temos? Olha, o escritor foi o Akiva Goldsman e o Sean Cochran. Sim, que são produtores, escritores aí de Discovery. O Akiva vai sair de Discovery para trabalhar em Strange Worlds depois dessa temporada, tá? Mas o Sean Cochran vai se manter aí, certo? Agora, o episódio, ele tem um teleplay-by, que é quando você tem a história original, Sim. e aí você tem uma adaptação para a TV, né? Basicamente. Isso quer dizer teleplay. Agora, é interessante porque eu e você temos a informação, a gente sabe, certo? Por quê? Porque é o pessoal que estava fazendo não é a tradução da dublagem, mas a tradução dos termos técnicos da dublagem recebeu esse episódio e diversas partes do episódio não estavam lá, certo? E a gente sabe que teve regravações grandes no episódio. Todo aquele plot do asteroide indo infectar a nave não existia no roteiro original. Muita coisa foi tirada, certo? E muita coisa foi acrescentada. E vocês não vão achar isso que a gente está falando em lugar nenhum, porque isso foi falado para nós, certo? Pelo pessoal que fazia isso para dublagem aqui no Brasil, tá bom? Tá? Então você não vai achar isso nos livros ou no memorial, foi em lugar nenhum, mas nós temos em boa autoridade que sim, existem diversas cenas nesse episódio que não estavam originalmente lá. Certo? Tudo bem. De novo, efeitos especiais impecáveis, a história muito boa. Qual é o plot? O plot é que o Anjo Vermelho, de alguma maneira, apareceu na Terceira Guerra Mundial. 2053. Que seria 200 anos antes do tempo normal de Discovery. Porque o Discovery está se passando em 2257. A igreja foi tirada do meio da Segunda Guerra Mundial em 2053. Aí o Anjo Vermelho aparece 200 anos atrás, dentro de uma igreja, tem algumas pessoas se escondendo, a guerra está rolando, a igreja e as pessoas seriam mortas. Não sabemos como, mas a igreja foi retirada daquela região e foi colocada em outro planeta no quadrante beta. No quadrante beta. Quadrante beta, longe Aliás, para um caramba. Uma das poucas aparições do quadrante beta em Star Trek. Aí, no planeta habitável, semelhante à Terra, óbvio, né? Classe M, aí aquela comunidade se mantém lá. Sim, eles deram o nome para eles de Nova Éden, New Eden, certo? Em relação à Bíblia, e eles Jardim do Éden. cultuaram o Anjo Vermelho como uma divindade. Eles pegaram, porque foi uma igreja, as pessoas estavam dentro da igreja, apesar de ter alguns cientistas, soldados eram mais religiosos. Sim. Então eles acabaram fundindo diversas religiões e criando uma nova religião em Nova Éden. O espírito da estrutura do episódio foi fazer um ecumenismo geral, né? Aquela história de que todas as religiões levam ao mesmo lugar, que é uma discussão, né? E olha, a gente já viu em vários lugares, Babylon 5 fez isso, Stargate fez isso, a gente tem várias coisas. Não, that's ok. Aí o que acontece? Um dos cientistas, né? Descendente. Descendente, a tecnologia deles é muito ruim, eles não conseguem ter nada, não tem nem energia elétrica. Né? Eles foram com o que eles tinham no corpo, então eles não tinham nada. Não produziam. Eles não conseguiam ligar a eletricidade da igreja. Eles viviam basicamente numa era medieval, com pessoas com educação do século XXI, certo? Da Terceira Guerra Mundial, tá? E aí um sinalizador, né, de socorro, né?
emitindo que eles estavam em perigo, propositalmente, feito por um dos cientistas, porque ele queria ver se alguém um dia descobrisse eles e a Terra, né? Porque o que eles imaginavam é que o planeta Terra, após a Terceira Guerra Mundial, teria sido destruída, a humanidade teria sido destruída, e eles estavam tentando chamar a atenção de algum humano para, quem sabe, um dia encontrá-lo. Foi essa a questão. Esse personagem, cientista, que é o Jacob, que é filho de cientistas, ele acreditava que a Terra teria sobrevivido e estava tentando mandar um sinal para que, se os humanos conseguissem ir buscar eles, enquanto o resto da comunidade abraçou a religião cegamente, certo? E falou, não, a gente é o que sobrou da Terra, porque eles eram infiéis, eram isso, era aquilo, aquilo outro, certo? Então você tá com a discussão ciência versus religião armada. E essa discussão vai traduzir para o Pike e para Burnham no planeta. Sim. Porque a Burnham quer basicamente mandar a diretriz primeira para Laskse e abrir para eles, nós somos da Terra, vocês são seres humanos, a gente vai levar vocês de volta, não tem nada de religioso que salvou vocês, e o pai que quer falar, eles estão separados da nossa sociedade há 200 anos, a diretriz primeira se afeta, a gente não pode se meter na crença deles. Uma crença evoluiu, tem que deixar. Eu até entendo, cara, mas eu vou ser honesto com você. Nessa eu sou time, é raro acontecer isso, da Michael. Eu acho que a Michael tem toda a razão. Eles são terrestres, eles são do século 21. 21 para 22, né? Eles são do século 21 para 22, eles são da nossa turma, cara. Eles só foram transportados para lá. Então eu não colocaria, eu até entendo que tem toda a estrutura de que 200 anos gerou uma nova sociedade. Óbvio que gerou uma nova sociedade, mas não deixa de ser humano e não deixa de estar pedindo socorro para nós. Então eu acho, por incrível que pareça, dessa vez que a Michael tinha toda a razão. Eu ia chegar lá e falar, gente, então salve, vamos para a Terra, chega de viver aqui, vamos embora. E o pessoal ia. Olha, você lembra de um episódio chamado Estrela do Norte, North Star, da terceira temporada de Enterprise, que eles chegam num planeta e tem os humanos lá, basicamente no Velho Oeste? Sim. E eles falam, vocês são humanos, vocês têm direito a ser humanos, e dão pra eles, a gente não tem tecnologia pra te levar pra Terra agora, mas eles dão pra eles os livros de ciência pra eles saberem o que aconteceu nos últimos anos e tal. Eu também concordo, eles mereciam saber a verdade. Lógico. Eles não foram... eles não decidiram sair daquele planeta por vontade própria, abandonar. Eles foram levados contra a vontade deles. Ok, eles iam morrer, babá. Eles foram levados contra a vontade deles. Sim. Eles verdadeiramente mereciam. Agora, vamos dizer que o Pike tem razão. Vamos dizer que, realmente, a diretriz primeira se afeta. O cara que tá mandando o sinal chamando socorro, pra ele não se afeta. Pro Jacob, que é interpretado pelo Andrew Moody, que tem uma carreira respeitável, mas nada de destaque. Trabalhou pra caramba, certo? Ele que chamou eles lá. Então, ele que mandou o aviso. Ele sabe o que tá fazendo. Ok. A Terra dessa época é uma sociedade pré-dobra. Então, ok, mas eles estavam prestes, vamos lembrar, poucos anos, não é nem 10 anos depois que Zefram Cochrane faria o motor de dobra. Sim. Tá? Então é complicado, é uma boa discussão. Mas ó, nós vasculhamos e esse episódio a Michael tá coberta de razão, na minha opinião, cara. Tá com razão, mas a hora que eles estão naquela cena da igreja, que eles estão debatendo e a Michael tentando falar, não, mas ciência, eu acho que ela não deveria ter feito aquilo. A debate dela sobre ciência e religião tinha que se manter ao Pike, não com o público assistindo. Sim. Certo? Que, aliás, a gente tem uma bela cena de sacrifício do Pike, né? Pulando quando o cara pula em cima do phaser, né? Como se jogar em cima de uma granada, né? Pra evitar que a criança morresse. Aliás, algumas coisas que eu queria comentar desse episódio. Antes disso, só pra colocar... Vamos fechar essa cena do Pike e depois joga o que você quer. Temos algumas curiosidades pra falar. Por exemplo, lembra que eu falei que teve regravação? Sim. Você tem a voz do Spock no começo do episódio falando um diário que eles estão escutando. O Ethan Peck só foi contratado para ser o Spock depois do 5º episódio pelo Alex Kurtzman. Então, essa cena não existia originalmente nesse episódio, porque como é que vai existir originalmente se o cara só foi contratado quando já estavam produzindo o 6º episódio? Sim. Tá? Tudo bem? A gente também pode colocar, certo, o Jacob, né, o beacon, né, o farol que ele coloca, tem o som dele é o mesmo som que a gente escuta no episódio Balanço do Terror, da série clássica. É verdade. Tá? Bobeirinha e tal. É nesse episódio que a gente descobre que o Spock se internou na base estelar 5, que ele se internou no manicômio. No manicômio. Tudo bem, tá?
E tem outra coisa. Eles colocam que onde eles estão no quadrante beta, certo? Onde está Nova Eden, deixa eu olhar, não lembro, 51. 51 anos-luz de distância. 1000 anos-luz. Sim, 51 mil anos, tá? De distância, tudo bem? O que ele fala que ia levar 150 anos para eles chegarem. A Voyager foi parar a 70 mil anos-luz, certo? Lá em Voyager. E para eles ia levar 70 anos em dobra massa. Então você pode ver a diferença das velocidades da era da série clássica e da era da Voyager. Porque é muito mais perto... Sim. E muito mais tempo, enquanto o Voyager muito mais longe, muito mais rápido. Então, resumindo, eles acertaram o Canon. Acertaram. Inclusive, esse episódio a gente tem várias coisas de eles tentar consertar erros da primeira temporada. Por exemplo, eles falam, o motor de esporo a gente não tá podendo usar. Essa foi boa, assim. Eles falam, não estão podendo usar o motor de esporo porque o Dr. Stamets fez ilegalmente uma experiência genética com ele, e isso é proibido por causa das guerras eugênicas. Tá? Ele falou, sim, mas eu tô com prioridade 1, então a gente vai usar o motor de esporo. Mas eles lembraram, porque quando ele fez aquilo lá, na primeira temporada, todo mundo gritou, opa! Não é pra fazer. A lei não deixa vocês fazerem isso. Então, você vê uma tentativa de conciliar canon nesse episódio aqui. Certo? Isso que significa que os escritores, né, que é o Akiva Goldsman e o Sam Cochran, estavam preocupados, pô. Estavam preocupados. E é raro estar preocupado, né? Eles conseguiram. Aliás, eu falei que foi o Sean Cochran e também um outro cara que reescreveu, né, que fez mais cenas. Que é o Van Wilmot. Esse cara, ele foi coprodutor executivo dos 7 primeiros episódios da temporada e depois saiu fora. Certo? Mas ele estava aí no comecinho, certo, da temporada, não trabalhou muito com o Star Trek, aliás, não trabalhou muito, viu? O currículo dele não é grande. Não trabalhou tanto. Mas de qualquer maneira, Fê, é um episódio redondinho, não é? Sim. Agora, o adicional ali, o da nave, que você não gostou, é a história da Tilly com a matéria negra, que ela tá tentando desenvolver uma coisa. Por quê? Porque o Stamets está vendo o Culber quando ele usa o motor de esporo. Resumindo, eles perderam uma oportunidade, como você disse, de explicar o porquê não utilizar mais essa porcaria de tecnologia, né? Porque aparece pra Tilly a personagem aí de uma amiga imaginária, vai. Que depois, no próximo episódio, a gente vai descobrir que, na verdade, é um esporo falando com a Tilly, que eles estão tentando impedir o Stamets de ferir a rede micelial. Certo? Tudo bem? O que eu falei pro Luiz antes da gravação eles perderam a oportunidade de explicar por que ninguém usa o motor de esporo. Por quê? Porque se a Discovery prejudica a rede micelial andando por ela, a gente proíbe essa coisa, porque tá ferindo seres vivos sencientes, e não existe na série clássica, nova geração e tal. Por quê? Porque é um motor que usa seres vivos, que nem naquele episódio da Voyager, que eles usavam seres vivos para andar mais rápido que a luz. É um motor que usa seres vivos para estar ferindo seres vivos, então isso aí é totalmente errado de usar, por isso que foi tirado. Seria uma maneira de explicar as incongruências. E eu acho que talvez fosse até o caminho. Porque, lembrando, os produtores foram trocados na quinta temporada. Talvez eles quisessem chegar nisso, né? Mas como é que trocado, ninguém se preocupa com nada, já era, né, meu? E essa parte, a gente tem uma boa atuação do Saru, né, como capitão da Discovery. O Saru mandou bem. Mandou muito bem, ele tá ótimo. E tem uma cena que a Tilly tá na enfermaria, ela conversa com a amiga imaginária, tem uma ideia, sai correndo. Aí você vê ela erra o caminho. Ela corre pro lado do outro. Então, aquilo ali não tava no script. Aquilo ali foi o Frakes. O Frakes fez aquela piada, o Akiva, o Alex Kurtzman, né, só foi descobrir que isso aconteceu quando eles estavam editando o episódio. Por quê? Porque esses episódios foram editados quando ele era o showrunner da série, lá pra frente. E ele não gostou da ideia. Não, não tá lá? Ficou. Mas essa pequena piada da Tilly errar o caminho e você vê ela correndo pro outro lado, não existia. Foi Jonathan Frakes. Agora, eu vou ser honesto, hein? Eu cortaria, tá? Eu cortaria. Você achou legal? Só deixa ela mais ridícula. Mas bate com a personalidade da Tilly. A Tilly é destrambelhada. A Tilly é um Wesley Crusher destrambelhado, mano. Não é isso. Acaba, né, meu? Não sabe nem andar pela nave. É complexo isso. Mas no final o Pike decide revelar a verdade pro Jacob, mas só pro Jacob, e aí ele fica muito feliz por saber a verdade. Eu ficaria puto da vida, porque a resolução do Pike foi, a comunidade é totalmente religiosa e não tá nem aí com tecnologia. Ok. Sim. Mas o cientista, ele merece uma explicação, que foi a ideia do Pike. Sim. Aí ele desce e conversa com o cientista e explica, a gente tá vivo, viu, a Terra tá lá, mas eu não posso revelar se é uma... Desce de uniforme.
Pô, mas é o que você falou. Eu falei, pô, me leva, cara. Eu tô te chamando, me ajuda. Só levar ele, né? Aliás, eles viram ele se teletransportando, o cara viu que era uma tecnologia diferente e a líder religiosa falou, é um milagre. Tá, que seja, tá? Pode até ser. Mas ainda eles foram bacanas nesse episódio, porque eles citaram a terceira lei de Clarke, né? Qualquer ciência, tá? Que esteja muito avançada de nós, Verdade. é semelhante à magia. Para os outros é magia. E para os outros pode até chamar de religião. Então, se uma ciência é muito evoluída perto da nossa, é magia, pô. Você não sabe explicar. Tem cara que não sabe explicar por que o interruptor, quando eu mexo, acende a luz. Então isso está próximo da magia para muita gente. Então eles citaram isso. Falaram assim, olha, pela terceira lei de Clarke, né, nós somos os deuses para ele. Quanto terraplanista não tem por aí? A coisa não tá feia hoje em dia. A galera voltou a acreditar que a Terra é plana. A coisa tá feia, não, tá feia por falta de noção de ciência. Mas realmente é interessante ser mostrado isso. A maneira como eles reagem agora. O pai que para ir embora trocou a câmera que tinha a imagem do anjo vermelho salvando ele para uma bateria. Aí o cara foi lá e ligou a igreja para mostrar ciência para todo mundo. Então, de qualquer maneira, eles acabaram de dar um golpe forte na crença religiosa daquela galera, porque ele deu uma bateria pro cara e o cara vai falar para todo mundo, ó, essa bateria foi dada para aqueles caras que sumiram. Eu, se fosse o cara, eu ia falar assim, olha, eu agradeço mesmo, não tô dizendo que eu não quero, eu quero, mas me dá o manual de instruções de produção dessa bateria, pô. Porque não adianta eu ter uma bateria, acabou a pilha, já era, né? Baterias da época deles provavelmente duram bastante. Ele falou que dura bastante, mas cara... Sem dúvida. Eu preferia, eu levo essa bateria e me dá um sintetizador de comida. Me dá uns manuais de instrução, por favor. Eu acho que o sintetizador de comida é mais importante do que tudo pro futuro de Star Trek virar o futuro de Star Trek, viu? A partir do momento que você tem uma tecnologia que aperta as coisas, que aparece do ar... Transforma. Pronto, resolveu todos os problemas. A água tá impura, pera. Arruma. Produz água nova, produz comida, produz proteína. Como é que é? Ai, seus seres desenvolvidos, você ainda comem carne? Não, apareceu aqui, ó, do ar, o hambúrguer, posso comer, sabe? É fantástico. Não morre nenhum bichinho e eu ainda posso comer carne. Olha que fantástico esse futuro, cara. É só sintetizar. Mas é isso. Eu acho que é isso. Então, olha, uma dica aí. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho de Christopher Pike, esse vale a pena, um episódio que vale a pena, tá? Episódio 1 e episódio 2 de Discovery, segunda temporada. E o próximo episódio que a gente vai ter, que se não me engano, Ponto de Luz, qualquer coisa assim, de Discovery, que eu não sei quando vem ao ar, tá? Já vai entrar o Leland, já vai entrar a Seção 31, já vai entrar Jojo, já vai entrar no plot, né? Que mostra como a Jojo foi recrutada pra Seção 31 e a gente tá tentando chegar nesse ponto, por causa que o filme, certo, da Seção 31 tá chegando. Chegar nesse ponto, então a gente tá tentando. Então, por que diabos vocês estão falando de Discovery? Porque o filme da Seção 31 vai trabalhar com Discovery, pô. Então, se vocês não perceberam, a gente tá trabalhando bastante com Seção 31. Quando estrear o filme, a gente provavelmente vai ter discutido todos os momentos possíveis 31, que apareceu em Seção 31 em Star Trek. Então vai estar lá um resumão, você fala, putz, vou pegar e vou assistir. É isso aí, gente. Então, curte, comenta, compartilha. Fala pra gente o que você achou desse episódio. Você lembra desse episódio? Você reassistiu esse episódio com a gente? Conta aí. É isso aí. Então, até o próximo. Tchau, tchau. Falou, galera.